7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8. Diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, há 2 semanas atrás... Ô, Léo, faz um favor para mim. Pode deixar a luz? Faz um favor. Pede o Vitão para pôr tinta. Mas pede para pôr nesse, que esses aí não são tão bons quanto esse. E tá cheio de pincel desse aqui, de carguinha nova lá. Pede para o Vitão que ele põe. Há 2 semanas atrás, irmãos, no sábado, no Arraial do Expresso Riso, o proprietário aqui desse prédio me procurou e disse que precisaria vender o prédio, dadas as dívidas da empresa que o filho dele administra. Isso foi no sábado, aí naquela semana seguinte eu viajei, retornei na quinta noite, me reuni com ele nessa segunda. Então aí nós tivemos as informações todas precisas. Na terça ou na quarta o conselho reuniu já, e aí nós tomamos algumas decisões importantes que têm a ver com essa ideia de porta. Então veja bem, porta fechada ou aberta. Então o que eu estou dando aqui é um aviso, não é uma aula não, tá? Mas eu estou dando um aviso em cima de um texto bíblico, porque é exatamente o que a gente enxerga, é a direção de Deus no texto e no acontecimento. Ele pediu esse prédio porque ele precisa vendê-lo, e nós então temos algumas opções. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas sabemos que Deus está nos dirigindo. E já que Deus está nos dirigindo, nós estamos super animados. E esta situação vai inicializar várias outras. Então veja bem, primeira coisa é que ele pediu aqui pelo prédio R$1 milhão. E ele quer vender para nós. Esse é o desejo dele. Já tem gente interessada que já tem o dinheiro em mãos, e se ele vendesse, ele já receberia imediatamente. Mas o desejo dele é vender para nós, Igreja Cristã da Zona Sul. Bem, a Igreja Cristã da Zona Sul não tem dinheiro, e como igreja ela não vai comprar. Então, daí, isso é igual construção de programa. Tem algum programador aqui? Ah lá, tem um programador lá. Então, é CEO, né? Então, bem, a Igreja Cristã da Zona Sul, a ICZS, enquanto instituição, não vai comprar. Primeiro porque não tem o dinheiro. Né? Então, não tem jeito. E comprar... Ô, Lúcio, muito obrigado, meu irmão. Aí pode guardar esses 2 aqui. Lá que eles ficam só de emergência. Toma. Valeu. Isso implica em 2 possibilidades. Ou a gente então vai sair daqui, ou a igreja vai ficar. Bem, vamos para a segunda possibilidade. Como que a igreja pode ficar aqui se ela não vai comprar? Para ela ficar aqui, um investidor teria que comprar. Como até o próprio proprietário falou, olha, quem sabe vocês procuram, porque ele sabe que a gente não tem dinheiro, que a gente investe muito em muitas pessoas. Hoje, 14 pessoas recebem da nossa igreja, e tem sido assim desde o início. Provavelmente, se desde o início da nossa igreja, o dinheiro que a gente gasta com
investimento ingente a gente tivesse poupado, talvez a gente tivesse, não todo o dinheiro, mas uns 700, 800 mil brincando em caixa, tranquilamente. Mas não é nossa missão, não é nossa visão. Mas se um investidor tiver 1 milhão para investir, às vezes você conhece o investidor. Às vezes tem um advogado lá do fórum que a Rose trabalha, a gente sabe que advogado tem muito dinheiro e quer investir. Às vezes tem um engenheiro que quer investir, às vezes tem um médico que tem o dinheiro para investir. Depende, tem gente que tem esse dinheiro e investe em imóveis assim. Se tiver um investidor que queira investir 1 milhão, ele já tem de cara um retorno de 5 mil reais, que é o que a gente paga aqui de aluguel. O Lúcio, essa semana, vai fazer a avaliação. O Lúcio é um especialista em avaliação da Caixa, vai fazer uma avaliação. Esse preço está mais ou menos no mercado, um pouco abaixo, mas ele vai fazer a avaliação real. Esse ponto é um ponto muito bom comercial, é um ponto de esquina. E caso amanhã a igreja saia, a pessoa pode fazer lojas aqui, alugar por lojas, pode alugar o prédio inteiro. Com certeza, se fosse alugar para outro grupo interessado, seria mais que 5 mil. É 5 mil porque é para nós, igreja, então ele mantém esse preço. Mas se você fizer uma pesquisa de aluguéis de um prédio localizado como esse, com essa estrutura, dá mais de 5 mil reais. Mas o investidor teria que investir alugando para a gente, né? Então, se você conhecer um investidor que tem interesse em investir 1 milhão de reais, ele já começa a receber, pagou, no mesmo mês ele já recebe o aluguel, e a igreja paga o aluguel. Então, essa é a chance da igreja ficar aqui, é tendo um investidor que compre, porque o proprietário precisa do dinheiro para quitar as dívidas dele a partir de dezembro. Então, essa é a combinação que a gente tem com ele. Então, se você conhecer um investidor que tem esse recurso para investir, aí a gente faria esse acordo com esse investidor, ele compraria, trocaria de proprietário, mas nós continuaríamos sem a urgência de sair. Essa é a opção 2. A primeira opção, então, é a gente sair daqui. Nós já estamos orando sobre isso, já estamos procurando opções e você está agora convidado a procurar opções conosco. Nós sabemos que o Senhor está no controle da vida da Igreja Cristã da Zona Sul. E se de fato Ele quer que a gente saia e alugue em outro lugar, Ele vai ter o lugar certo. Então a gente é muito tranquilo, nós, igreja, sabemos disso. Sabemos desde o começo da igreja e sabemos hoje. Como se não bastasse, Ele nos mostrou isso na festa do milho. Né? A Teresa disse assim: Samuel, a obra é do Senhor, Ele é que segura a chuva, pode ficar tranquilo. E segurou mesmo, e fizemos uma obra fantástica. E foi tão interessante que quando a gente saiu daqui na festa do milho, a gente estava vindo para casa, começou a chover no para-brisa do meu carro. É como se o senhor estivesse falando, está vendo? Pode confiar. Né? Eu estou no controle, e eu vou dirigir, abençoar, e a obra é minha. Então, o Senhor é que tem a porta fechada ou aberta. Porta fechada ou aberta por Deus é exatamente igual, não muda nada. Nós, igreja, fazemos o quê? Oramos. Então, todos nós estamos orando, buscando a Deus, os ministérios estão buscando a Deus, e você está desafiada a buscar a Deus conosco. Qual é a melhor opção? Eu, particularmente, não sei. Mas eu já estou olhando lugares que possam interessar a igreja a alugar. Mas pode ser que Deus levante alguém e nos dê mais tempo e tranquilidade, também eu não sei. Eu sei que o Senhor está no controle. Para um investidor, não seria um negócio ruim hoje, porque além dele ter o investimento com retorno mensal, ele tem aí o prédio que está todo legalizado, está todo certinho, e já compra com aluguel garantido. Eu pedi para os adolescentes ficarem, porque eles também oram por isso, viu, queridos? Então, os adolescentes vieram para cá na sexta noite e passaram a noite no acampar dentro. Então, o próximo lugar de acampar dentro pode ser aqui ou pode ser em outro lugar. Então, você tem que orar também, colocar diante de Deus, para que Deus faça a vontade dEle. E a igreja é você, sou eu. A igreja não é o conselho ou o pastor, a igreja somos nós.
Se a gente tiver que sair amanhã, a igreja inteira vai se reunir em outro lugar. E a gente sabe que Deus tem o melhor lugar para nós. Então eu peço que os irmãos orem por isso, coloquem diante de Deus, pensem, podem negociar. Assim, eu posso? Pode. Se você conhecer um investidor, fala assim, posso fazer? Pode, você começa, depois me coloca no circuito. O conselho também está envolvido, que são pessoas que têm mais experiência, não é a área que eu tenho mais experiência. Se você conhecer algum lugar, não adianta só, você não precisa de mandar para mim, você mesmo pode ir lá ver, porque é para a sua igreja. Né? Tem que ter um salão para a gente reunir, tem que ter salas, não adianta ter só um salão. Algumas igrejas normalmente só têm um salão, não é o nosso caso. Nós precisamos de um lugar que tenha um salão e salas, e cozinha. Banheiro, não vou nem falar, né? Mas nós não funcionamos sem as classes. É uma característica da nossa igreja termos classes, escola dominical, crianças. Então não adianta ter só um bom salão. Então você passou, viu? Você mandar de cara para mim, liga, pergunta o preço. Se for muito caro, já sai da nossa alçada. Talvez a gente tenha condição de pagar um pouco mais saindo daqui, vamos nos ajeitar. Mas você está totalmente autorizado em fazer isso, porque é a sua igreja. Então você pode pesquisar, olhar, tá lá, alguém mandou para mim, pastor, achei aqui, conversa com o proprietário. Eu falei, então pode conversar, conversa com ele, pergunta. Aí se quiser agendar, eu vou lá no lugar, vou ver. Mas essa é uma responsabilidade hoje da igreja. Né? Eu já sei há 2 semanas, mas faltavam algumas informações que chegaram essa semana. Agora a gente sabe. À noite eu vou explicar de novo para as pessoas que estarão aqui, mas o caso é esse. Então, ele pediu 1 milhão, nós temos que sair. A possibilidade segunda é a gente ficar se um investidor for comprar. A igreja não vai comprar. A primeira é a gente sair mesmo para o lugar que o Senhor nos quer. Então, nós estamos orando nestes 2 sentidos e você está convocado a orar conosco e a trabalhar por isso. Ok? Perguntas. Pergunta. Então, eles nos deram a opção de compra, né? Por lei, tem uma lei que dá a opção ao inquilino. Tem 30 dias dessa opção, contando de segunda-feira. Depois tem um prazo de saída. O prazo é em torno de 2, 3 meses, né? Mas o prazo mesmo é do Senhor. O Senhor é que vai nos dirigir. Mais alguma pergunta, irmãos? Fiquem à vontade, se eu não fui claro, se algum irmão do conselho, alguma coisa eu esqueci de falar, quiser contribuir também. No questions? Então é isso. Estejamos orando. O Senhor está no controle da nossa igreja e Ele sabe o que é o melhor. Se nesse caminhar agora, você já souber de alguma coisa, durante a semana, houve uma novidade para você, você pode entrar em contato comigo, com os pastores, com os presbíteros. Fiquem à vontade. Essa é uma situação que envolve a igreja toda. Fala, Lúcio. A pergunta do Lúcio é se tem algum plano B. Na realidade seria C, né? Porque tem plano A, plano B, então teria o plano C. Ir para um hotel, alguma coisa. Não tem ainda, porque a gente tem prazo para fazer isso. Então nós vamos ouvir o Senhor. Alguns pastores já ficaram sabendo, né, e falaram, pastor, se quiser usar a nossa igreja aqui, em horários que eles não usam, mas eu nem estou pensando nisso, estou deixando o Senhor conduzir. Eu, particularmente, irmãos, fico muito tranquilo, dada a certeza que o Senhor está no controle. Mas eu estou muito tranquilo. Eu não estou preocupado, eu estou ocupado. Então eu tive que me ocupar de algumas coisas. Alguma pergunta mais sobre isso? Então, ele precisa desse valor em dezembro, porque a empresa está passando por uma série de dificuldades e eles vão rescindir com algumas pessoas e precisa de pagar 13º e eles querem lá na economia da empresa, que não diz respeito a nós, com esse dinheiro na mão. Então, eles precisam desse valor até final de novembro e início de dezembro. Mais alguma pergunta? Bem, segundo assunto, como eu disse,
Isso implica em algumas circunstâncias. Nós temos o solar, o nosso solar, na realidade nós temos uma instituição que se chama Mão Amiga. Mão Amiga é uma organização social independente da igreja, tem um CNPJ constituído, mas na realidade pertence à igreja, porque todo mundo da Mão Amiga é da nossa igreja, né? 98% dos integrantes. Então a Mão Amiga é o braço social da ICZS para fazer as obras sociais. É mais fácil entrar em alguns lugares com uma instituição social do que com uma instituição religiosa. O trabalho principal da Mão Amiga é o Solar Fides. Fides é fé em latim, que acolhe moradores de rua. O nosso alvo era termos 6 solares. E esse ano a gente ia abrir o segundo solar. Lá no Ribeirão Verde a gente ganhou a chácara, o aluguel não vai ser pago durante 3 anos ou mais, e com possibilidade até de ganharmos definitivamente a propriedade. E o nosso objetivo era abrir o segundo solar totalmente independente do Solar Fides em outubro. Mas dada esta circunstância, nós tomamos a decisão, não vamos abrir o segundo solar, mas vamos manter a chácara. Então lá vai se chamar Solar Fides Chácara. São 5.400 metros, é um local lindo, maravilhoso, tem pomar. E lá nós vamos usar para captar recursos. Então lá nós vamos plantar uma horta. Daqui um mês e meio, você vai ter alface, couve, rúcula, tudo fresquinho, direto do solar. Vai comprar aqui no domingo. Você vem para a escola dominical e leva verdura para casa. Então nós vamos investir lá. Nós temos hoje uma parceria. A gente ia assumir um sítio, mas por causa disso a gente não vai assumir mais, mas vamos manter a parceria. Semana que vem já vai ter queijo para você comprar aqui, um queijo de qualidade excepcional lá de Sacramento. Então são coisas que nós vamos usar na chácara para aumentar a arrecadação do Solar Fides. E nós precisamos ativar o Solar Fides Chácara essa semana. Então o que a gente precisa? A gente precisa de fazer um chá de cozinha. Porque lá não tem nada, entendeu? Então a gente precisa de tudo. A gente só tem fogão e geladeira. A gente precisa de mesa, armário, tudo de cozinha. Tudo que você pensar. Lá é uma propriedade muito boa, mas nós não temos nada. E eu estava atrás de investidores para manter. Com o dinheiro dos investimentos dos investidores, a gente comprava as coisas. Mas eu não vou mais fazer isso por causa da nossa nova situação. Então, nós vamos montar a chácara com o que a gente tem. E o que a gente tem? Nada. É o que a gente tem em casa. Então, se você tem lá 2 jogos de panela e um não está usando, você doa um para a gente. Se tem uma cama que não está usando, você doa. Então, nós vamos equipar. E lá, em vez de começar um trabalho que a gente recupera o morador de rua da rua, porque aí precisa de assistente social, de psicólogo, de coordenador, lá nós vamos usar os meninos ressocializados e eles vão manter a chácara. Isso diminui muito o custo, ajuda com quem já está ressocializado, normalmente não tem para onde ir, é muito difícil a gente conseguir que o menino não só empregue, porque tem que arrumar moradia. Por exemplo, o Reinaldo mora numa casa que a Mão Amiga aluga. E a Mão Amiga todo mês paga metade e o Reinaldo paga metade. Agora não, a gente vai entregar, se já não entregou, vai entregar amanhã a casa e o Reinaldo vai para a chácara. Aí lá ele vai pagar a parte que ele pagava na casa para a chácara e assim fica mais fácil de ocupar os meninos. Só que nós precisamos de fazer o chá de cozinha. Então não tem data. Já começou o chá de cozinha, tá, gente? Começou agora. Então, se você lá na sua casa, no condomínio, né, a Andréia lá no condomínio deles, lá a Andréia e o Beto, tem um grupo de joga fora, como é que é? Não é para jogar fora. Desapega, é. Então, lá tem um grupo no condomínio de desapega. Então, se lá no seu condomínio não tem, você prega lá na portaria, sei lá o quê. E a pessoa que tem alguma coisa pode doar, a gente busca, e com isso a gente mantém, a gente monta, porque essa semana os meninos já mudam para lá. Nós vamos ativar isso rapidamente, porque é um bem maravilhoso,
que está parado, estava aguardando uma estrutura que não precisa mais. Não, o Solar Feeds não muda nada, é porque as pessoas, já tem gente ressocializado lá, que pode começar a plantar. A horta começa, terça-feira já começa a horta. Então a gente ganha com isso. A gente ganha tempo, a gente ganha rendimento e ganha a ocupação dos meninos. E abre vaga lá no Solar Feeds. Esses já completaram e estavam lá aguardando uma possibilidade de trabalho. Já existe, está na nossa mão. Fica mais fácil trabalhar com eles e abre vaga no Solar Feed com a ida deles lá. O que a igreja precisa ajudar? Chá de cozinha. Se você puder armar de cozinha, mesa, cadeira. Eu estava saindo de casa agora, tinha um cara, eu vi ele pondo poltrona, pondo... Dei a volta no carro, fui lá perguntando quanto que ele cobrava. O que a gente não ganhar, nós vamos comprar de segunda mão. Estas são definições que decorrem dessa. Né? Então, a gente abriu o segundo solar, não vai mais. Só vai aproveitar a propriedade para transformar em captação de recursos. Alguma pergunta sobre isso? Então, irmãos, está aí nosso desafio. Né? Eu li esse texto porque o texto fala assim: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. A gente tem pouca força, mas nós guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor. Então, o Senhor vai conosco nesse trabalho. Amém? Que Deus nos abençoe. Adolescentes, podem subir. Hoje o professor Robinho vai ministrar a vocês. E nós continuamos aqui com a doutrina de Deus. Quem é que não veio na semana passada? Liege, é uma por pessoa a apostila, não é por casal. Toma aqui, tem mais. É só para quem não veio, tá? Quem veio já ganhou. Você só vai ganhar uma no curso inteiro. Depois você paga a sua, beleza? Então, é por pessoa. Não é por casal, não. Pode pegar sem dó, mesmo que você seja casado. É por pessoa mesmo. Aqui, lê. Ô, João, pede o Vitão para fazer mais 5, por favor. Quem ficou sem? 1, 2, 3. Não, pode ficar. Uai, e a cara não tem, não? Você tá. Depois você apanha. Isso. Então, daqui a pouco chega. Beleza? Vamos lá, irmãos. Na apostila, nós vamos seguir essa apostila todo domingo. Então, você põe dentro da sua Bíblia. Porque aí você não esquece de trazer. Você, pastor, não tem Bíblia de papel, minha Bíblia é de celular. Então você prega no celular, para você não esquecer. tem em PDF, eu vou mandar em PDF. Fala com o Vitão. Ótima ideia. Esse avanço. Fala com o Vitão, Léo. Pior de tudo é que tem em PDF. Eu nunca ia pensar nisso. Nós estamos na parte sobre os nomes de Deus. Pastor, você lê para mim, cadê o pastor? Lê lá, pastor, faz favor. Nós estamos nos nomes de Deus, já lemos o primeiro parágrafo. Eu sempre vou continuar de onde a gente parou. Quando você faltar, você lê na sua casa. Então nós vamos pegar aí, os nomes de Deus. Começando com o nome de Jesus, porque essa primeira parte dos nomes nós já lemos. Pode ler, por favor. Pastor, é que vejamos abaixo uma lista dos nomes de Deus? Não, é onde fala aí, o Todo-Poderoso. O nome Jesus vem do hebraico. Logo debaixo dos nomes de Deus. É isso aí. Tá, mas era lá que eu estava perguntando mesmo. Página 3.
Não, já estou aqui. Os nomes de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Agora o nome Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Yoshua. Yoshua. Bom, tá. Depende como você faz no hebraico, né? Vamos lá. Vai. Josué, que significa Yahvé é salvação. Josué era chamado de nome Oxéia, ou Shea. Ben-Num, que significa Oséias, filho de Num. Podemos comprovar pela palavra de Deus da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, Números 13 e 8. A Septuaginta, tradução grega do Velho Testamento, usou o nome Jesus para Yoshua. Portanto, Jesus é a forma grega do nome Yoshua. Depois do cativeiro de Babilônia, o nome Yoshua era conhecido por Yeshua. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito... desculpa. Muito grande alegria. E houve muito grande alegria. Neemias 8:17. Josué era chamado Yeshua. Ben-Num. Yeshua é um nome hebraico para Jesus até os dias de hoje em Israel. Isso pode ser comprovado em qualquer exemplar do Novo Testamento hebraico. Isso, alguém abre para mim lá em Números 13:8 e outra pessoa em Neemias 8:17. Na semana passada, irmãos, nós vimos sobre a possibilidade de conhecer a Deus. Nós o conhecemos porque Ele resolveu se dar a ser conhecido. Senão a gente não iria conhecer nada. E terminamos falando sobre os nomes. Por que nomes no plural? Porque cada nome de Deus representa uma faceta do caráter de Deus. O nome é extremamente importante na cultura oriental, especialmente para o judeu. Nós vimos aqui, por exemplo, que o Rodrigo, se não me engano, tinha 3 apelidos, né? Você que falou? Tem até mais de 3, né? Então, a gente acaba tendo esses apelidos que falam um pouco da gente. Quando eu estava no exército, eu também tinha uns 4 ou 5, porque lá tem, todo mundo fica pondo apelido. Murilo sabe disso. A Bíblia você vai encontrar vários nomes. Eu peguei primeiro o nome de Jesus só para você entender. Olha que interessante. Quem abriu em Números? Acho que é 13:8. Lê, por favor. Audivelmente. Aí, esse texto foi escrito antes do cativeiro. Oséias, Oxéia, significa Deus é salvação. Oséias e Josué são nomes sinônimos. Ambos significam Deus é salvação. Aí o povo foi levado para o cativeiro e Neemias já escreveu pós-cativeiro. Alguém lê o texto de Neemias, que está aí na apostila mencionado. Não sei quanto que é. Neemias quanto? É esse aí, lê por favor. O mesmo Josué de Números é o Josué de Neemias. Só que a grafia antes era Oxéia.
a grafia depois do cativeiro passou a ser Yeshua. 100, 150, 200 anos ali antes de Jesus, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, foi traduzida para o grego. Essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Escreve assim, em numerais romanos. Então, quando a gente faz referência à tradução grega da Bíblia hebraica, ela se chama Septuaginta. E na Septuaginta, esse nome foi grafado... Opa, faltou o S. Iesus. Então, lá na Septuaginta, nessa tradução, quando se lê Josué, a grafia é Iesus. Quando José e Maria tiveram Jesus, o nome tinha sido escolhido por Deus. Ele lhes colocará o nome de Josué. O nome de Jesus, na realidade, para o judeu, seria Josué, porque o significado do nome é que interessava. Ele é salvação. E a palavra mais unida ao caráter de Jesus é salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o nome de Jesus é esse. Jesus nasceu num povo de fala aramaica hebraica, na realidade o aramaico é o hebraico de fala comum, mas no meio de uma cultura grega. Esse nome sofreu então uma mutação quando ele foi incorporado na cultura ocidental. Houve uma corruptela, caiu o I, né, em português, na realidade é o iota, e foi implantado o J. E aí o nome passou a ser Jesus. Isso na realidade é só uma... como é que fala quando tem um trem interessante? Uma curiosidade. Porque tem cristãos que não gostam de falar Jesus, porque falar Jesus não tem em Bíblia nenhuma. E para falar a verdade, não tem mesmo não. Nos anais mais antigos não tem o nome Jesus. Você vai encontrar no máximo Iesus. Mas o que foi consagrado depois na cultura ocidental foi Jesus. Se você fosse dentro da cultura judaica, aramaica e hebraica, você teria que falar pós-cativeiro Yeshua, que é como o judeu de hoje chama Jesus. Quando ele chama Yeshua, ele está chamando de Josué para nós, e não de Jesus, que é um nome que foi consagrado na cultura ocidental dentro do cristianismo. Bem, mas o que interessa para nós é o sentido. Jesus e Yeshua, o nome que a pessoa quiser dar, se ela for muito ortodoxa, radical, o que importa é que ele é salvação. Ele quem? Deus. E depois a gente vai falar sobre a Trindade, porque Jesus é Deus. E é o que a gente está estudando. Alguma pergunta? Dada essa curiosidade, olha quantos nomes de Deus aparecem na Bíblia. Diretos, nomes diretos. Ará, meu pai. Adon Hakavod, rei da glória. Adonai, Senhor. Atik Yomim, antigo de dias. Elcaná, Deus zeloso. Eldeot, o Deus das sabedorias. El Eloé Israel, Deus de Israel. El Olã, Deus eterno. El Raí, o Deus que tudo vê. El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Elion, o Altíssimo. Elohim, Criador. Eloí, Senhor de todas as coisas.
E Yehoshua, Yahvé é a salvação. Jeová Russê, o Senhor que nos criou. Jeová Jazer, o Senhor é reto. Jeová Jirê, o Senhor provê. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shebaô, o Senhor dos exércitos. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Tsidekenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Kadosh, o santo. Shafatar, o juiz. Yahvé El Elion Norá, o Senhor Deus altíssimo e tremendo. Yahvé Savaô, Senhor das hostes celestiais. O Yeshua, Yohanan ou Yehohanan, nome no sentido de Deus se compadeceu. São vários nomes. De onde que vem esses nomes? Do relacionamento pessoal que cada um tem com Deus. A gente vinha no carro escutando um CD antigo do Vencedores por Cristo, e lá no CD tinha uma música que chama-se Vai Caminhando. Conhece essa música, Emílio? Vai caminhando, como quem não sabe aonde ir. E a Tereza falou assim, nossa, eu gosto dessa música porque fala do meu Deus. É um relacionamento íntimo. Quem tem relacionamento íntimo pode dar nome para Deus. Então você também pode dar um nome para Deus. Tem a ver com o relacionamento que Ele tem com você, nesse momento da sua vida, na história que você está vivendo, ou na sua história inteira. Então os nomes representam como a pessoa percebia o caráter de Deus. Quem não ganhou a apostila, levanta a mão que o João vai distribuir. Aí você vê onde é que estão as pessoas, tá, João? Ele vai trazendo aos poucos. Agora, o nome mais comum de Deus é esse aí, ó, Yahvé. Lê pra gente, pastor, página 4. Yahvé é nome impronunciável de Deus. Nota, Yahvé hebraico, Javé, nome de Deus cuja tradução mais provável é o Eterno, ou o Deus Eterno. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Êxodo 3:14, 6:3. Seguindo o costume que começou com a Septuaginta, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente de Javé. A RA Revista e Atualizada, que é a mais comum no Brasil. Escreve Senhor. A forma Javé é a mais aceita entre os eruditos. A forma Jeová, que só aparece a partir do ano 1518, não é recomendado por ser híbrida. Isto é, consta da mistura das consoantes de Yahweh, ou Javé, o Eterno, com as vogais de Adonai, Senhor. Propriamente dito, o hebraico Adonai, grego Kyrios. Título de Deus como dono de tudo o que existe, especialmente daqueles que são seus servos ou escravos. Salmo 97:5, Romanos 14:4-8. No Novo Testamento, Senhor é usado tanto para Deus, o Pai, como para Deus, o Filho, sendo às vezes impossível afirmar com certeza de quais dos dois se está falando. Isso. Então veja bem, assim como nós falamos da construção do nome Jesus, existe uma história da construção do nome, né, dentro do original. Vamos pegar o Yahvé. Esse é o nome que aparece lá em Êxodo, quando o Senhor apareceu e disse para Moisés, quando eles perguntarem que Deus te enviou, você vai dizer assim, eu sou Ani-Hu. Eu sou em hebraico é Ani-Hu. Eu sou me enviou. Eu sou, traduzido em nome, da Yahvé, sem consoante algum. Essa grafia que está aí na apostila. O hebraico original não tinha consoante. Era muito difícil. Ele com consoante é dificílimo. Ele sem consoante é um caos. Mas o hebraico não tinha consoante. Elas só foram acrescentadas bem depois,
por um grupo de estudiosos chamados maçoretas. Aí eles criaram um texto hebraico que ficou conhecido como texto maçorético. Quando você tiver contato com texto maçorético, é porque aí as consoantes foram acrescentadas, mas não tinha consoante. Hã? Vogal, é. Eu falei o quê? Consoante sempre teve, não tinha, era vogal. Vocês estão prestando atenção, tá? Bem, quando o Senhor apareceu a Moisés e ele falou, Ani-Hu, eu sou, deu esse nome que foi considerado impronunciável. O Ani-Hu quer dizer, ele não tem nem fim, nem princípio de dias. Uma tradução boa seria o Eterno. Hoje existe um grupo de cristãos evangélicos que só chamam Deus de o Eterno. Não sei se você já teve contato. Eu já tive contato. Tem pastor, não, o Eterno te abençoe. Eu mando o WhatsApp para daquelas minhas mensagens, alguém me responde, fala assim, ó, que o Eterno abençoe o seu dia. Eu não sei. Então, não tem problema, são as pessoas mais puristas, né? Igual tem gente que não gosta do nome Jesus. Por quê? Porque ele é mais purista. Ah, não, se for Jesus não é o nome original. Não tem problema nenhum, viu, irmãos? Como eu acabei de falar, até você pode dar um nome para Deus. Depende do seu relacionamento. Deus se sujeita a isso. Olha que bonito, né? Ele entra no meu relacionamento. Mas esse era o nome. Aí houve esse casamento com o nome Adonai. Por isso que é um nome híbrido e que deu o nosso Jeová. Na realidade, são nomes para a mesma pessoa. Mas o nome foi evoluindo na língua. Então, Jeová e Yahvé são nomes da mesma pessoa. Mas o Jeová já tem esse conceito do Adonai. Que significa basicamente Senhor. Por isso que o sentido de Jeová é diferente de Yahvé. Jeová é aquele que domina. É tudo Deus. Mas o sentido básico do nome Jeová é domínio. Do Yahvé é eternidade, aquele que sempre existe. As palavras para o judeu são tão sérias que nenhum judeu podia falar eu sou assim, Ani-Hu, porque senão estaria se fazendo igual a Deus. Lá no Sinédrio, no lugar que eles se reuniam, tinha sabe essas igrejas que tem coisa escrita na frente, uma frase? Lá tinha escrito Ani-Hu, para todo mundo saber que ele é Deus, o eu sou de Moisés. Quando Jesus foi inquirido pelo sumo sacerdote se ele era Deus de verdade, sabe como é que ele respondeu? Ani-Hu. Por isso que o cara rasgou as vestes, porque ele respondeu usando o título que só Deus usava. E o Senhor diz, Ani-Hu, e vereis o Filho do Homem descendo. Vocês vão ver. Não estou mentindo. Ele vem. E aí os caras ficaram à fera, porque ele estava se fazendo igual a Deus, usando um título que só era usado para Deus. E o purismo judaico era muito grande. Uma corrente de escribas, quando ia escrever o Yahvé sem consoantes, ele parava de escrever, tomava um banho, vinha e escrevia Yahvé, tomava outro banho e continuava o texto. Imagina se tivesse 10 Yahvé no mesmo versículo. Não? Mas para ele não era problema, porque o ritual o tornava mais próximo. Alguns trocavam a pena para escrever Yahvé só com uma pena específica. Alguns chegavam a escrever com uma pena dourada, como se fosse de ouro, dada a importância dos rituais. Que a gente sabe, Jesus jogou tudo isso por água abaixo. Deus já tinha jogado. Lá em Isaías ele fala, estou cansado das vossas luas novas. Vocês aproximam de mim com os lábios, mas o coração está distante. Não adianta nada, né?
Mas é interessante. Alguma pergunta? Você levantou a mão, o Enzo? Não, né? Era para corrigir minha vogal lá. Beleza. Mais alguma coisa? Vamos para os atributos de Deus. Primeiro atributo, o atributo da espiritualidade. Mas lê essa introduçãozinha aí, pastor, ainda na página 5. Classificação. Página 4, desculpa. Tá. Quando falamos sobre o caráter de Deus, percebemos que não podemos dizer ao mesmo tempo tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o caráter dele. Os atributos chamados incomunicáveis têm sua melhor definição quando dizemos que são os atributos divinos de que menos participamos. Nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus deixa de ter alguma semelhança no caráter dos seres humanos. Vamos usar então as duas categorias de atributos, incomunicáveis e comunicáveis, com plena consciência, porém, de que não são classificações absolutamente precisas e de que existe, na realidade, muita sobreposição entre elas. Bem, nós vimos na semana passada que Deus é grande demais para ser conhecido. Então ele se revelou, e se revelou através das suas características. Eu acabei de dizer que ele se revelou através dos nomes. Se você quiser conhecer a Deus estudando os nomes, você pode fazer isso. Cada nome desse você pode estudar, pesquisar. Hoje em dia, você tem a facilidade. Se você digitar o nome no Google, vai trazer a relação dos textos nos quais o nome aparece. Então fica fácil de você estudar. Mas a forma mais acadêmica, comum e simples de estudar Deus é através dos seus atributos, das suas qualidades. É assim que os estudantes de teologia estudam lá na faculdade de teologia. E os teólogos dividiram basicamente em atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles dos quais nós participamos menos, e os comunicáveis daqueles dos quais nós participamos ativamente. Mas todos eles nós temos um pouquinho. Quando o Senhor diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele queria ter filhos, de forma que ser humano, irmãos, eu já falei sobre isso quando eu estudei sobre a humanidade, é muito mais perto de Deus do que do animal, né? Os cientistas que gostam de nos aproximar dos animais, mas na realidade nós estamos numa categoria sobreexcelente, muito acima do restante da criação. Por quê? Porque nós derivamos de Deus a nossa humanidade. Então nós vamos estudar agora quem Deus é a partir das características, e nós as temos também. Lembrando que aqui nós temos menos, em alguns deles quase nada, e nos outros nós temos tudo. Depende da busca de cada um. Ok? Então vamos para o primeiro atributo, espiritualidade. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Então eu preciso da ajuda de vocês. Tem nesse estudo muitas referências. Quando aparecer a referência, você vai abrindo, um abre um, outro abre outro. E não pode demorar a ler. Fica com vergonha. Não tem voz para ler. Todo mundo tem voz, porque a gente ganha tempo. Então vamos lá. Primeiro atributo, espiritualidade. Deus é um ser espiritual, puríssimo e infinito. Isso, João 4:24. Lembra o que está escrito lá? Pode ler. Isso, ele é espírito, e os seus adoradores, que são a sua imagem e semelhança, adoram em espírito, porque eles também são o quê? Espírito. Então, é um atributo absoluto, incomunicável, mas eu participo dele. Continua. Não é fácil definir espiritualidade. Vamos tentar entender este atributo a partir de suas características. Deus é um ser incorpóreo. João 5:37. Vai lá, 5:37.
Isso, não tem forma. Porque ele, como espírito, não tem corpo. Outro. Deus é um ser invisível. 1 Timóteo 1,17 e 6,16. Isso, alguém abre em 1,17 e quem abrir em 6,16 guarda para a próxima. Pode ler 1,17. Isso, agora 6,16. Isso. Aí Deus é um ser imortal, o Alexandre já leu. Lê de novo, Alexandre. Pronto, tá bom. E por último, Deus é um ser simples, sem composição, indivisível. então vamos lá. Primeira característica é que Deus é espírito. Não existe essa característica de espiritualidade na criação. Não tem. Se você procurar na criação, espírito não existe. Ah, mas o budista fala lá que tem um espírito no animal. As regiões animistas da África falam que o espírito do tigre. Eu gosto de ler Asterix. Alguém gosta de ler Asterix? Asterix é a revista em quadrinho mais inteligente que alguém já fez. Se você quer parecer inteligente, leia Asterix. Porque ela é muito inteligente. Asterix e Obelix. Elas são muito boas. E eles são gauleses e lá na Gália tem vários deuses. E os deuses deles são, né, o deus da natureza, o deus da tempestade e aquelas coisas todas que o ser humano procura na criação, mas não tem nenhuma espiritualidade. Toda a criação é matéria. Sem nenhuma espiritualidade, nem nos animais, nem na chuva, nem no vento. Olha, irmãos, eu acho isso fantástico, porque parece que Deus faz de tal forma que a pessoa é pega na falta de sabedoria que ela tem. Eu fico até emocionado, porque não tem um único espírito, a não ser o de Deus, o nosso, Deus. O resto é tudo matéria, pura. É arranjo atômico. A gente não vê, né? Por exemplo, o que tem entre nós aqui? A gente fala assim, não tem nada. Mas tem um arranjo molecular atômico invisível aos nossos olhos. Mas tem aqui entre nós. Pura matéria. Estas coisas invisíveis que soprava com o vento, e aí as pessoas achavam e ainda acham que tinha um espírito, não tem. O único espírito que atua é o Espírito de Deus. Só há espírito além de Deus nos anjos e nos homens. O resto não tem. E o que é o espírito então? Como é difícil, como não encontra lâmina de laboratório para estudar, a gente estuda pelas características reveladas. A primeira coisa é que o espírito é o que está aí? Na apostila? Sem forma alguma. Sem corpo. Ele não tem corpo. E nesse sentido de não ter corpo, só Deus é assim. Isto quer dizer, irmãos, que Deus nunca terá uma forma. Mas espera aí, ele apareceu lá no Velho Testamento. Ele apareceu mesmo, e quando ele apareceu no Velho Testamento, ele assumiu formas. Essa linguagem que Deus usa para assumir formas, a gente chama de teofania. É uma aparição de Deus. Ele assume uma forma para ser melhor compreendido, mas ele não tem. Então, lá com Moisés,
ele escolheu aparecer numa forma de árvore, de arbusto. A voz saía do arbusto, o arbusto pegava fogo. Então, de alguma forma, tem formas. Quando o povo estava no deserto, caminhando, o texto diz que ora ele aparecia na forma de uma coluna de fogo, ora de uma coluna de... Aí, entrega para mim, Ricardo, para quem está sem. Diogo, quem está sem, levanta a mão que chegou a apostila, tá? Olha lá, ó. Lá. De coluna de nuvem. Mas não é porque ele tem forma. É porque ele assumiu. Ele nunca vai ter forma. Uma vez que ele nunca vai ter forma, ele vai ser sempre invisível. Então, o Espírito é invisível. É outra característica da espiritualidade. Nesse sentido, nós também somos. O nosso Espírito também é invisível. Ele não aparece. A gente deriva essa característica e a gente sabe que o Espírito está na pessoa ou não está, quando ela morre. Mas estando na pessoa, nós não vamos vê-lo. Isso gerou a conclusão de que Deus, Pai, nunca será visto. Às vezes eu falava isso quando eu dava aula de teologia, falava assim, ó, deixa eu falar com vocês. A gente nunca vai ver a Deus, nem no céu. Aí as pessoas ficam tristes, falam assim, mas não é possível, nem no céu eu vou ver a Deus. Nem no céu a gente vai vê-lo, porque ele sempre vai ser invisível. Jesus teve uma discussão desse tipo com um discípulo chamado Filipe. Lembra lá? Filipe, acho que é João capítulo 14. E Filipe chegou e falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. A gente só quer ver o Pai. Aí Jesus falou, Filipe, não é possível. Há tanto tempo estou convosco, como é que você diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Isto quer dizer, queridos, que o Pai nunca será visto na pessoa dele, mas ele pode aparecer. Então, no céu, provavelmente nós vamos ver teofanias do Pai. Eu creio nisso. Só não sei como vai ser. Mas eu creio que ele vai se revelar teofanicamente. Mas a característica da pessoa dele é ser invisível. Para resolver isso definitivamente, ele se encarnou. Então a gente sempre vai ver o Filho. Então lá no céu, em contrapartida, eu vou tocar no Filho. Vou abraçar o Filho. Vou levar o Filho para comer na minha casa. Já pensou? Você convidar, falar assim, ó Jesus, como é que está a sua agenda aí? Dá para comer lá na minha casa? Aí Jesus, peraí, deixa eu olhar aqui. Dá sim, ó. 2042 eu vou lá na sua casa. Porque a fila está grande, todo mundo convidando, né? Então não dá para ele ir em todo ao mesmo tempo. Mas o Pai é invisível. Então ele é incorpóreo, sem forma, invisível. Qual que é a próxima? Ele tem a imortalidade. A gente vai falar sobre a imortalidade quando a gente falar sobre a eternidade. Então segura um pouquinho, porque a imortalidade aí tem a ver com a eternidade, que é diferente dos anjos e dos homens. A eternidade dos homens e dos anjos é de um jeito, e a eternidade de Deus é de outro jeito. E qual que é o último aí? Ele é simples. O Espírito é essencialmente simples. Quando a gente divide o ser humano para estudo, é super complexo. O Murilo mandou no grupo dos médicos essa semana um atlas exaustivo da anatomia humana, né? Aí eu mandei passarinho.
E é super bonito, complexo. E eu acho que cada vez os médicos vão descobrindo mais coisas que não sabiam. O espírito é super simples. Apesar de simples, ele sabe todas as coisas. Então o Senhor consegue conjugar na complexidade da sabedoria e do conhecimento todas as coisas em um ser absolutamente simples, que vai ser o mesmo sempre, que não muda. A gente vai estudar a imutabilidade, ele é imutável porque ele é simples. Diferente da gente que é super complexo e tal, não sei o quê. Isso sem falar nas mulheres, senão aí ficaria muito pior, né? Mas estou dizendo de comparação. A simplicidade é uma característica do Espírito. Isso aqui faz de Deus um ser espiritual. A diferença básica da espiritualidade de Deus e da minha e dos anjos é que nós, homens e anjos, temos forma. O nosso espírito está em um corpo. Então o anjo, ele é espírito e ele tem um corpo. Aquele corpo, aquele espírito é circunscrito dentro de um corpo. Ele não está espalhado, sem forma, envolvente. Quando você olha para aquele espírito, você vê o espírito inteiro. O Senhor, na espiritualidade dele, é ilimitado, infinito. E a gente vai falar sobre isso. A espiritualidade de Deus é que permite que ele tenha as outras qualidades. Por isso que a gente estuda primeiro. As que vão vir agora de eternidade, infinitude, imensidão, são possíveis porque ele é espírito. E ele dotou você e a mim com a mesma espiritualidade, só que com menos participação. Mas quando eu quero falar com Deus, eu tenho com ele comunhão, porque eu também sou espírito. Então o espírito é o que permite em mim a capacidade de comunicar com Deus. Nós falamos a mesma língua. Isto quer dizer, irmãos, que nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. E normalmente a gente não desenvolve. A gente desenvolve muito mais a nossa materialidade. A gente desenvolve com as coisas materiais que a gente faz, com as práticas, com as ocupações. E a gente deixa Deus de lado. A gente busca pouco o Senhor. O avivamento é quando essa característica espiritual está aflorada. E Deus se manifesta com facilidade. Tanto no indivíduo, quanto no coletivo. Por isso que a gente busca. E o avivamento depende da nossa busca. Fala, Renzo, presta o microfone para o Renzo lá. Enquanto isso, você abre lá em João capítulo 15. Uma dúvida, acho que até meio fora da curva do que o senhor está falando. Qual que seria a diferença entre alma e espírito? Ou a correlação deles? Não é fora da curva, mas é uma pergunta extremamente abrangente. Eu já tratei em alguns temas aqui, mas bem rapidamente e simples. A alma é uma parte humana que contém as nossas características psicológicas. Basicamente, a nossa vontade, a nossa emoção, sentimento e a nossa razão. A alma nos permite basicamente relacionarmos uns com os outros e com Deus também. Mas o espírito humano
que relaciona diretamente com a alma, nos permite relacionar com Deus. Então o espírito é uma constituição à parte da alma, que tem as suas características específicas derivadas de Deus, que a alma não tem. Deus Pai não é assim. Por ser simples, o espírito dele abarca tudo isso. É muito difícil isso, tá, irmãos? Na realidade, falar sobre Deus não é alguma coisa fácil. Porque, como eu disse, ele não é matéria. Então, para estudá-lo, a gente parte de uma revelação. Mas o meu espírito tem essa necessidade. Sem a minha alma, eu não transito aqui. E também não transitaria com Deus. Então, Deus nos fez mais complexos do que Ele é. Por incrível que pareça. Porque exige essa necessidade. Fala, Lúcio. Presta o microfone para o Lúcio. Aí, Lúcio, levanta a mão que você pega aí. Ó. Não, é dentro dessa parte da espiritualidade. Então, Deus é simples. Como é que você coloca, então, explica para a gente aí a parte de Deus triuno, já que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, num único Deus? Vou explicar lá na página de número, mas você já pode ir lendo na sua casa, para você não ficar curioso. Olha lá, ó. Página de número 15, marca aí, você vai lendo. Quando eu chegar lá, você não falte. Beleza? João 15. Vamos terminar hoje com João 15. João 15, versículo. Cadê? Ah, não, desculpa. João 16. Sete e 8. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha a explicação. Eu tenho umas explicações que eu acho fantásticas. A gente lê à primeira vista e não entende quase nada, né? Então, olha lá. Vê se você vai entender. Vai ficar claro essa explicação do próprio Senhor Jesus. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Entenderam? Eu acho ótimo essas... Senhor, é como se ele tivesse... Está vendo, gente? É isso, está claro aí, pá. Né? Mas veja bem que interessante. Então o Espírito Santo vem e convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim. O que acontece no mundo? O mundo não crê em Deus. Porque o mundo está voltado para a matéria. E consegue enxergar até espírito na matéria que não tem. O que o Espírito Santo, quando vem mesmo no poder dele, como a gente lê em Atos e nós estamos buscando, não é esse que a gente vive hoje, tá, irmãos? Porque hoje nós parecemos mais cidadãos do mundo do que do Espírito. Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. A gente parece, se fosse comparar a gente com a igreja de Atos, a gente parece mais do mundo do que alguém cheio do Espírito. Porque quando o Espírito está plenamente ativo, você participa das características de Deus mais do que das do mundo. E você tem as duas.
Porque o mundo consegue viver sem crer em Deus. Hoje nós estamos aí brigando porque a gente não quer que entre na educação de base a questão da identidade de gênero. Não é verdade? Nós não queremos. Está errado. E está errado mesmo. Mas, irmãos, entrou na educação de base o ateísmo. Houve um tempo na história do ser humano que nas escolas ocidentais se ensinava que Deus criou todas as coisas. Em algum momento da história alguém falou, não, Deus não criou todas as coisas, elas vieram a existir por si mesmas. Um absurdo. E é isso que é ensinado na escola, ou é diferente? Quando você manda seu filho lá para a escola, se não for uma escola com princípios bíblicos, eles vão ensinar o que para ele? Que o mundo veio a existir por si mesmo. Quando eu educo o Mateus, eu falava, né, agora não preciso mais, mas eu falava, filho, você vai estudar lá em ciências, eles vão ensinar que Deus não criou, que na realidade nem adianta falar em Deus, mas é tudo mentira. Eu falava desse jeito. Assim, você pode responder do jeito que está lá, mas saiba que Deus criou todas as coisas. Mas lá na escola, essa disputa, a igreja perdeu. Aí nós estamos brigando hoje com a questão do homossexualismo. E irmãos, é pecado. Mas o que é pior, uma pessoa ser ateu ou ser homossexual? O que é pior? É muito pior ser ateu. Mas não é mais uma coisa que está se discutindo. Né, lá essa semana, com esse negócio de política, de eleição, às vezes eu me expresso, eu não tenho problema de falar o que eu vou votar e tal. Aí eles ficaram questionando, mas como é que você é um cristão? Como é que você se posiciona sobre identidade de gênero, sobre o aborto? Né? E eu me posiciono sem problema nenhum, tenho as minhas opiniões. E eu falei, olha, a gente tem no grupo aqui um ateu e ninguém acha ruim. Porque não é essa discussão que está em voga. Ser ateu é até grande intelectualismo. Assim, nossa, o fulano é ateu. A sociedade olha e fala, puxa, ele se libertou das amarras medievais. Mas é muito pior. É isso que o Senhor está dizendo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. O maior pecado é não crer em Deus. Esse é o maior de todos os pecados. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E as pessoas não querem saber dEle. Ele não é só o Criador. A gente vai ver na próxima característica, não vai dar tempo hoje, que Ele é autossustentável. Está em moda isso, né? O único autossustentável é Deus. A gente vai ver domingo que vem. Ele tem existência autônoma. Não só isso, Ele mantém o resto. E as pessoas não creem nele. Então, quando o Espírito Santo vem de verdade e domina a igreja, domina você, você passa a ter uma vida que a pessoa pensa, peraí, de onde que vem isso que você tem? Por que você é tão diferente? É porque você tem em você a presença do Espírito Santo. Essa é a principal presença do Espírito Santo. Ele convence do pecado de não crer nele, não crer em Deus. Aí fala assim, convencerá da justiça. Aí Jesus fala assim, porque eu vou para o Pai. Qual é a justiça em ir para o Pai? É porque ir para o Pai significa o quê? Morrer. A justiça é que ele morre. E quando ele morre, ele paga. Ele quita o débito. Então o Espírito Santo deixa isso claro. Que não se paga humanamente, não se paga religiosamente, não se paga eclesiasticamente, se paga através de Jesus. Esse é o convencimento. Jesus nesse texto é tão engraçado, Jesus fala assim, mais um pouco, olha aí, mais um pouco e me vereis, mais um pouco e não me vereis, olha aí. Onde é que está isso? 16? Olha lá, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram, que venha a ser isto, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis?
vou para o Pai, que vem a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Não só eles, mas a gente também às vezes não compreende. Percebendo Jesus e tal, um pouco e não me vereis, e outra vez e ver-me-eis, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus morrer, um pouco não me vereis. Quando Jesus morrer, ele vai parecer com quem? Com todos os homens. Ele vai ser igualzinho a todos os homens. Porque todos os homens nascem, crescem, casam, têm filho e morrem. Mais um pouco e me vereis. Aí ele vai ser diferente de todos os homens, porque ele vai ressuscitar. E aí quando Jesus ressuscitar e andar aqui, e os discípulos verem Jesus ressuscitado, eles vão ficar alegres e vão entender, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Não é mentira a nossa fé. Por isso que Paulo vai falar assim: se a nossa vida se limita, se a nossa fé se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não, tem ressurreição. Quando eles viram a ressurreição, quando eles viram Jesus, pronto, nós podemos morrer. Nós nunca mais vamos parar de falar de Jesus Cristo. Morto e ressuscitado. Por isso que a ressurreição torna a fé realidade. O Espírito vence a morte, porque o Espírito não morre. E a espiritualidade é extremamente importante. Quando você e eu morrermos, o nosso espírito não morre. Faleceu a nossa vizinha lá, que a gente orou aqui, nós pedimos oração, mas ela faleceu essa semana. A família é católica e ficou arrasada. Mas arrasadíssimo. Porque a esperança acabou. E a gente tem que entender o conceito deles, né? A mãe, eu fui abraçar a mãe falou assim, que Deus abençoe. Eu não quero que ele me abençoe, eu quero minha filha. Não quero paz. Eu quero a minha filha. Não quero consolo. Mas nós não, irmãos. A gente sabe que quando a pessoa baixa no caixão, o Espírito está vivo. Ele naquela hora já está abraçando o Senhor. Por isso que os conceitos bíblicos genuínos são extremamente diferentes. E revelam a presença de Deus. E nós caminhamos extremamente animados. Por isso que esse negócio de mudar daqui, eu não sei o que vai acontecer, não sei se a gente vai... Mas isso não me abala em absoluto. Porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é muito maior. Estudar Deus dá para a gente uma tranquilidade. Você pode viver muito mais tranquilo, sabendo que o seu Deus... Ele é Espírito e você fala com Ele a hora que você quiser. E olha que a gente só está na primeira característica. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Que você estreite o seu relacionamento com Deus. O busque de todas as formas. À noite eu vou pregar sobre o que eu escrevi de manhã. Quem escolhe quem? É você que escolhe ou é Deus que escolhe? Então à noite eu quero ministrar sobre isso. Para você às vezes achar que está escolhendo demais. E você precisa deixar o Senhor escolher no seu lugar. Vamos orar. Senhor, nós precisamos viver mais o Espírito. Porque é o Espírito que convence o mundo. Não somos nós. Não é a nossa intelectualidade que vai convencer os nossos colegas. Não serão os nossos argumentos. Não serão as nossas práticas religiosas. O que vai convencer o mundo é o Espírito. E Ele precisa viver em nós, o Teu Espírito, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Espírito. Obrigado porque o Senhor nos fez Espírito. E nós podemos Te adorar em Espírito e em verdade. Que seja um domingo de adoração. Abençoa o almoço dos irmãos. Abençoa a tarde, abençoa a noite. Senhor, desce com o Teu Espírito no culto de hoje à noite. Faz algo maravilhoso, inédito, diferente. Sopra e transforma as nossas vidas mais uma vez, como o Senhor transformou nessa manhã. Eu Te adoro, Te agradeço, Te entrego o nosso dia para vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe. Dá aquele abraço apertado. Dá uma fungada no cangote do seu irmão aí.